Enquanto nossa república, como que em convulsões, se desespera com crises como a do Banco Master, a do INSS e um desastroso cenário político, a monarquia japonesa, com sua característica estabilidade, completa no dia de hoje 2.686 anos de existência. Um país que, mesmo diante de crises que acontecem com todas as nações, as contorna magistralmente com seu sistema político e sua forma de governo, que facilitam a resolução de problemas e diminuem a criação de novos. Hoje, mergulharemos na história e nas características da monarquia mais antiga do mundo, o Império do Japão. O antigo não é oposto do novo. O clássico não é antônimo do moderno. A monarquia não é antagônica à democracia, e a maior prova disso é o Império do Japão. A monarquia japonesa possui uma história de mais de 2.000 anos, que veio do primeiro imperador, o imperador legendário Jimmu Tenno, que foi aclamado imperador sobre a região de Yamato em 660 a.C. Diante de diversas reviravoltas e mudanças políticas no Japão, a única instituição que permanece intacta depois de mais de 2.000 anos é a família imperial japonesa. É possível traçar uma linhagem sanguínea ininterrupta de monarcas, a partir, pelo menos, do século VI d.C., com o imperador Kinmei sendo o primeiro imperador historicamente verificável. O papel da família imperial japonesa mudou muito ao decorrer de 2 milênios. Começaram como os governantes de fato do Japão, por um período de quase 1.000 anos, até a primeira revolta dos guerreiros, que gerou o primeiro shogunato. Os samurai uniram-se aos clãs feudais importantes do Japão e, por um período de quase 1.000 anos, alternaram-se no poder, por vezes alinhando-se à casa imperial e por vezes militando contra ela. No entanto, com o tempo, todos estes grandes shogunatos acabaram, e mesmo no período conhecido como Sengoku Jidai, ou período dos estados em guerra, no qual toda a Terra do Sol Nascente passou por um período de instabilidade e de guerras de uma província com a outra, a família imperial permaneceu lá, e mesmo com o shogun possuindo o poder de fato do Japão do início do século XI até o final do século XIX, ainda necessitavam da legitimação da família imperial e do imperador da época para confirmar o seu poder sobre o Japão. Qualquer um dos clãs rivais ao do shogun poderia reivindicar legitimidade caso o imperador decidisse por este. Com a restauração Meiji, em 1868, a família imperial voltou a assumir um papel mais proeminente no cenário político do Japão, com o país tornando-se uma monarquia constitucional, introduzindo eleições democráticas e um parlamento. Mesmo em períodos de guerra e de expansão territorial japonesa, momento no qual os primeiros ministros japoneses, majoritariamente da ala militar, tomaram total controle sobre a política japonesa, o povo continuava olhando para a figura do imperador, em busca de exemplo a ser seguido.
E se há aqueles que acusam a figura de Sua Majestade de ter sido o maior responsável pelo derramamento de sangue que os primeiros ministros japoneses promoveram na Ásia e no Pacífico, há também registros de que foi a voz de Sua Majestade, endereçada ao povo em 15 de agosto de 1945, que decretou a rendição japonesa e o cessar-fogo contra os aliados. Além disso, a figura do imperador foi considerada tão essencial para o povo japonês que Douglas MacArthur, general das forças de ocupação do Japão, unido aos especialistas americanos, decidiu por manter o imperador como um chefe de Estado e uma figura apartidária que simbolizasse a unidade do povo japonês. E a Constituição Imperial de 1947 define o imperador e a família imperial exatamente como isso, um símbolo de unidade, um símbolo de coexistência e de manutenção da história do Japão por meio de uma dinastia que remonta ao dia 11 de fevereiro de 660 a.C., quando, de acordo com as lendas do Nihon Shoki e Kojiki, Jimmu Tenno foi aclamado imperador da província de Yamato, que se tornaria o reino mais proeminente do início da história japonesa e responsável por unificar os povos e os clãs em um único país com uma fortíssima cultura e tradição. Isso é o que a monarquia faz pelo Japão hoje, um país estável, com corrupção quase zero, segurança nas ruas, respeito político, e prestígio internacional. Já pensou se tivéssemos um modelo similar no Brasil e não tivéssemos que correr atrás de políticos de estimação para representar a nossa história e a nossa cultura? Bem, isso é extremamente possível, porque nós já fomos um império, e a nossa família imperial, assim como a família imperial japonesa, continua sendo um símbolo da história e da cultura brasileira, e continua carregando em seus nomes e em seu sangue o nome da terra de Santa Cruz. E que está disposta a ser convocada diante da primeira solicitação do povo para que possamos voltar a ser representados por pessoas que não são medíocres ou mesquinhas, mas que são preparadas desde o seu nascimento a um objetivo: reinar sobre os povos, defendendo a sua história, tradição e cultura e sendo fiéis a eles e não a partidos políticos.